Amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25. O Senhor colocou no meu coração uma palavra de ânimo, mas é também uma palavra de desperta tu que dorme. As coisas estão acontecendo tão rapidamente que a gente não está percebendo o tempo passar. E quanto mais o tempo passa, mais próximo da vinda de Jesus está. Paulo disse que, escrevendo a carta aos Romanos, ele disse que agora está mais perto a gente alcançar a salvação do que antes, quando nós aceitamos Jesus. O que ele quis dizer? Está mais próximo da gente ir para o céu do que antes, quando nós aceitamos Jesus. As coisas estão acontecendo tão rapidamente, cumprindo-se a palavra de Deus, quando ele disse que nos finais dos tempos, se você pesquisar lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 4, ele disse exatamente isso: nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria e muitos correriam atrás do conhecimento. Então você vê as pessoas correndo atrás do conhecimento, pessoas inventando coisas e mais coisas aí, são finais dos tempos. E há um alerta de Deus para que a gente esteja atento a isso. Os sinais estão aí para que a gente esteja firme, esperando a volta de Cristo, amém. Mas para aqueles que estão andando aí sem muita esperança, é importante que você tenha essa visão. Deus te chama para isso, para você olhar um pouco sobre como é que está a sua vida. Jesus está voltando, como é que está a sua vida, como é que está aquele que você tem evangelizado, como é que está as pessoas que estão próximas de você, como é que está os seus que ainda não conheceram Jesus ainda, como é que está a sua oração para que Deus salve essas pessoas. Então a gente tem que correr o mais rápido possível para poder alcançar mais pessoas, para que Jesus, quando ele vier buscar, tenha mais pessoas da nossa família salvas. E o que a gente tem que fazer? Evangelizar ou falar, mas orar por eles, interceder. A gente está aqui nas quartas-feiras orando o tempo todo para que haja salvação no meio dos nossos. Deus tem abençoado, tem crescido o número de pessoas aqui. Você que não veio ainda, venha estar conosco, traga a sua campanha aqui nos dias de quarta-feira. Quarta-feira agora, eu acredito que tinha mais ou menos, é lógico que a gente não está fazendo censo, que não é bom a gente fazer censo. Eu lembro de Davi, quando foi fazer censo, não deu muito certo. Mas a gente tem tido uma média de 60 pessoas aqui nas quartas-feiras orando. Mas tem sido uma grande bênção. Deus tem sido muito bom para conosco. Além da maioria dos jovens tem vindo aqui conosco, mas também Deus tem abençoado. Deus está fazendo coisas tremendas em nosso meio, porque isso é o motivo da oração. A oração é o momento que a gente toca o coração de Deus, é através da oração. Então esse texto aqui, eu estava orando ao Senhor já há bastante tempo. Esse texto Deus já tinha me falado há alguns meses atrás, e eu voltei a analisar novamente, pedi ao Senhor para que o Senhor me desse uma palavra para hoje. O Senhor ministrou no meu coração novamente essa palavra, que é um alerta, né? As vidas, o tempo está avançando, Jesus está bem próximo de voltar, e a gente precisa estar atento para a volta dele, para que a gente não seja confundido, né? No capítulo 25, ele diz assim, do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeites consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estarão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estava apercebidos, entraram com ele para as bordas, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando o Senhor: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu separei também, preferi colocar aqui um tema: prudência.
Esse é um tema que nós precisamos estar a todo instante pensando que tipo de cristão que eu sou, que tipo de crente eu tenho vivido. Qual é a minha expectativa para a vinda de Jesus? Não sei se os irmãos conseguem ler aqui, amém? A parábola das 10 virgens. Eu quero mostrar para os irmãos algumas características das 10 virgens. Mas antes, eu quero dizer para vocês que o contexto desse texto aqui do capítulo 25 é o capítulo 24, quando os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, e eles começaram a questionar Jesus a respeito da sua vinda. Eles já estavam sabendo que Jesus ia voltar. E perguntaram ao Senhor, como será a sua vinda? Quais os sinais da sua vinda? Então ele começa a dizer a respeito que ia acontecer algo em Jerusalém nos anos 70, no capítulo 24, verso 1. Agora é o verso 1 até o verso de número 2. Ele vai estar falando sobre a destruição de Jerusalém que aconteceu nos anos 70 pelos romanos que entraram em Jerusalém e destruíram o templo. Vocês lembram desse texto quando Jesus está orando no pátio? E ele sai dali, ele coloca a mão sobre aquele templo, que para o judeu o templo era a coisa mais importante que eles podiam ter. Então Jesus coloca a mão sobre a parede do templo e diz que não vai ficar a pedra sobre pedra para que seja destruída, mas eu levantarei em 3 dias. E eles disseram assim, esse cara deve ser louco. Salomão levou vários anos para construir esse templo. E esse camarada quer dizer que em 3 dias ele vai levantar. Jesus não está falando de templo físico, mas espiritual. Então, aí depois ele vai falar sobre o princípio das dores, dos acontecimentos que vai acontecer antes que ele venha. Irmãos, tem 2 coisas aqui que eu preciso que vocês entendam. Eu sei que vocês sabem, mas às vezes, conforme as pessoas vão estar falando, a gente esquece. Quando se fala de vinda de Jesus, está falando do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma coisa e a segunda vinda de Jesus é outra coisa. O arrebatamento é quando, Paulo fala isso lá em Tessalonicenses, que será os que morreram antes serão ressuscitados. Deus vai preparar o corpo deles para que eles sejam revestidos de corpo humano. E é junto conosco que se de repente ele vier antes que a gente morra, vão ser transformados no nosso corpo e vamos nos encontrar nos ares, lá nas nuvens com ele. Mas da segunda vinda, a igreja já foi arrebatada. Tem alguns que dizem que vão passar pela tribulação. Eu não quero passar pela tribulação, porque tem um texto lá em Apocalipse que diz que Deus vai nos livrar desse dia que virá sobre o mundo, que nunca houve. Então, aqueles que esperam no Senhor não vai passar pela tribulação. Tem crente que quer passar, então é problema deles. Então, a gente não vai passar pela grande tribulação, graças a Deus, porque Deus vai nos livrar desse problema gigante que vai acontecer sobre a terra. Então, os crentes vão ser levados, vão se encontrar com aqueles que ressuscitaram dentre os mortos e vão nos encontrar nos ares com ele, lá nas nuvens. E depois, a segunda vinda dele é quando acontecer aqui uma grande tribulação de 7 anos, 3 anos e meio de paz, aparentemente paz, 3 anos e meio de sofrimento para a vida, para a terra inteira. Você imagina o caos, deixa eu só explicar para vocês, você imagina o caos que será no dia da tribulação, ou no dia do arrebatamento da igreja. Já tem empresas, já há bastante tempo isso, empresa de aeronave, que não pega piloto cristãos. Estão com medo que no dia do arrebatamento esse avião vai ser derrubado, vai ser caído. O que vai acontecer com essas pessoas que vão estar lá? Os carros vão ficar desgovernados, né? Tem um filme aí que diz que já passou aí. É muito pior do que esse filme, representa. Você imagina o caos que vai ficar essa terra. Aí diz que virá um homem, aparentemente é o anticristo, vem da descendência de Davi, não pode ser de outra descendência para poder enganar os judeus. Ele tem que vir de uma da descendência, de um dos filhos de Davi. Ele não pode ser um paraibano, irmão. Esquece que o anticristo não vai ser paraibano, esquece isso. Também não vai ser romano, esquece isso. Também não vai ser argentino. Tem que ser da descendência judaica, tem que ser da descendência de Davi. Um dos filhos de Davi que foi cortado da aliança. Tem que ser pela aliança que é Salomão, que veio da descendência de Salomão. Cristo veio da descendência de Salomão. Mas virá também um que vai tentar enganar, que vem da descendência de Davi. Não sei qual dos filhos de Davi. E aí, 3 anos, ele vai colocar aqui o mundo inteiro que está em caos, vai colocar em paz, para tentar enganar os judeus. Mas os judeus vai pesquisar as escrituras e vai perceber que ele não vem da descendência de Salomão, e sim da descendência de Davi, do outro filho de Davi que foi cortado. É aí que os judeus se levantam e não aceitam ele como Cristo, e sim como anticristo. É aí que ele vai se revoltar contra Israel, vai pegar todas as nações que ele fez aliança para destruir Israel,
E aí, capítulo 19, isso é maravilhoso lembrar disso. Capítulo 19 de Apocalipse diz que Jesus se manifestará no céu com seu exército. Quem é o exército? Jesus vai trazer a igreja ressuscitada. Posso ouvir um glória a Deus? Ele vai ir montado num cavalo branco, capítulo 19 de Apocalipse. Montado num cavalo branco, e na sua coxa direita está escrito um nome. E esse nome está escrito assim: Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E aí ele vai dar ordem a um anjo, o anjo vai bradar no céu, um grande anjo vai bradar no céu com a grande corrente e vai prender Satanás por 1000 anos. Ele vai estabelecer o seu milênio aqui na terra. Então, todo esse princípio vai acontecer. Primeiro vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer a apostasia, depois virá a segunda vinda. Jesus já está adiantando eles aqui que como que vai acontecer. Os sinais estão aí, nós estamos vendo os sinais desses acontecimentos. A vinda de Jesus está muito próxima. O arrebatamento da igreja está muito próximo, graças a Deus. E ele vai dar uma das parábolas mais interessantes das que ele já contou, é das 10 virgens. Espero terminar certo, na hora certa, eu vou correr aqui para a gente. Primeiro, irmãos, que eu quero que você saiba, que tem muitas traduções, tem muita comentários a respeito dessas 10 virgens. Alguns dizem que representa a igreja, outros dizem que representa os remanescentes, os 144 mil judeus que vão ser salvos lá na grande tribulação, lá em Apocalipse, capítulo 14, você vai ver lá. Não são os testemunhos de Jeová, que está escrito lá, os 144 mil, não é do testemunho de Jeová, e sim dos judeus, das 12 tribos de Israel, está escrito lá. Esse remanescente, dizem que será essas pessoas aqui que vão ser salvas, que as 10 virgens essas pessoas. Mas a importância desse texto, a importância da mensagem de hoje, não quero dizer que as 10 virgens representam a igreja, e nem tampouco quero dizer também que representa aqui os remanescentes. O importante é a prudência, o que Jesus quer dizer a respeito da prudência. Como você tem levado a sua vida, como eu tenho levado a minha vida, qual é a expectativa que eu tenho na esperança da volta de Jesus. É lógico que é importante a gente falar aqui, que aí no capítulo 12 de Lucas, 12, 35, 36, Jesus está falando exatamente da volta, porque como que aconteceu os casamentos na época de Jesus lá entre os judeus? Era uma festa, né? Durava semanas. O noivo ficava com seus amigos, os amigos do noivo pegavam o noivo e iam para fazer uma festa junto. Depois ele viria buscar a noiva e levava para a sua casa para ficar com ela algum tempo. Isso aqui seria as bodas do cordeiro. Mas essas virgens aqui eram 10 virgens que acompanhavam a noiva, era convidada. Eu vou ministrar a palavra. Irmãos, lá no céu vai ter as bodas do cordeiro. E as bodas do cordeiro vai ser assim, o casamento do cordeiro de Jesus com a igreja. Lá vai ter convidados especiais. Todos que morreram antes de Jesus são convidados. E todos que foram mortos depois do arrebatamento da igreja também serão convidados. É só a igreja que é noiva. Essas virgens aqui eram convidadas da noiva. Porque não dá para Jesus casar, não era casamento polígamo. O ensinamento aqui é que essas pessoas, as convidadas, não perceberam que o noivo tardava. Ele poderia vir cedo da noite, mas ele poderia vir depois também, porque a festa demorava, e ele poderia vir altas horas da noite. E foi exatamente isso que Jesus quis dizer, o noivo demorou a chegar. E as 10 que eram prudentes, se prepararam porque era acostumado o noivo tardar. Hoje a nossa cultura no Brasil, quem tarda é a noiva. O casamento, não é isso? O noivo chega 1 hora, e a noiva vem chegar 2 horas depois. Aqui era o contrário. Nessa época aqui, quem demorava era o noivo. O noivo ia para a festa junto com seus amigos e demorava a vir buscar a noiva. E as daminhas ficavam esperando o noivo chegar. As prudentes, já pensando que o noivo ia demorar, levaram azeite a mais. As que eram nécias, ou loucas, ou insensatas, levaram aquilo que era natural. Não perceberam que poderia demorar. E esse aqui é o tema de hoje, a prudência. Esperar o tempo que Jesus vier, não importa o tempo que ele vier.
O importante é que a gente está aqui firme, as nossas lâmpadas estão cheias, não importa o tanto que ele vai demorar. O importante é que a gente está aqui esperando a sua volta. Você pode passar aqui algumas características das 10 virgens. Por favor. Todas eram virgens. 2, todas levaram as lâmpadas. Todas esperavam o noivo e todas dormiram. Todas ouviram o grito e acordaram. E todas pegaram as suas lâmpadas. Então, qual é a diferença delas? Qual a diferença entre elas, irmãos? Qual a diferença entre as 5 prudentes e as 5 nécias ou imprudentes? Porque todas elas eram virgens. Todas elas pegaram as lâmpadas. Todas elas estavam juntas. Todas elas esperavam o noivo. Todas elas ouviram o grito do noivo. E qual a diferença entre elas? Pode passar? A diferença entre ser e parecer. Entre os prudentes e o insensato. Jesus, quando foi preso, Pedro foi aquele que disse assim: Senhor, eu vou morrer por ti. Eu estou a ponto de morrer com o Senhor. E ele disse assim: Pedro, você não sabe o que você está falando, não. Não, Senhor, eu estou aqui pronto. Eu estou aqui, o que acontecer, nós estamos juntos. E ele disse: Pedro, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha só que interessante. Pedro parecia judeu. Porque as criadas disseram assim: você é um deles. Ele disse: não, eu não conheço. Você fala igual a eles. Não, você não, eu não sei o que você está falando. Aí, pela 3ª vez, perguntaram para ele. Disse assim: nem sei de quem você está falando. Porque eu não sei o que você está falando, eu não conheço ele. Parecer é uma coisa, e ser é outra coisa. As virgens aqui, as 10, eram todas elas iguais. Eram virgens, levaram as lâmpadas, dormiram, ouviram-se um grito e levantaram. Mas elas são diferentes porque umas eram prudentes, outros eram insensatos. Coloque aqui. O insensato, deixa eu ler aqui. O insensato frequenta a mesma igreja do prudente. Você não percebe que ele é imprudente. Você não percebe que ele é insensato. Pode passar. Canta os mesmos louvores que o prudente. Pode passar? Ouve o mesmo sermão do prudente. Pode passar? O insensato não aproveita as oportunidades. Ele está dentro do prudente, o prudente está atento, mas o insensato, ele não aproveita as oportunidades. Pode passar? Não afasta o seu coração do pecado do velho homem. Esse texto aqui lá do rei Jeú, ele fez exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Destruir. Pode passar esse versículo aqui? Alguém que está atento com a Bíblia aí. Alguém pode ler esse texto aqui de 2 Reis 28, 31. Esse rei aqui, ele fez exatamente como Deus mandou ele fazer. Destruiu os adoradores de Baal. Ele enganou os adoradores. Dentro do templo, ele mandou matar todos eles. E no final da vida dele, o texto diz que o coração dele não se afastou do coração dos pecados de Jeroboão. Ele fez tudo corretamente, mas o coração dele não se afastou dos pecados de Jeroboão. No texto anterior que nós passamos aqui, só volta um. A gente vai ler esse texto aqui. Quando o insensato não aproveita as oportunidades, a gente vai ler esse texto lá em Efésios, capítulo 5, o verso 15 ao 16. As oportunidades estão diante deles, mas ele não consegue enxergar a oportunidade que ele tem de crescer, de ser uma bênção. Mas esse aqui de 2 Reis 28, 31, alguém achou? Está errada a diferença? Eu vou achar. Você pode achar primeiro o Efésios 5, 16, do 15 ao 16? 14, 15 e 16. Depois eu vou achar esse de Jeú.
Efésios 5. Do verso 14, 15 e 16. Pode ler. Remir o tempo. O insensato não consegue remir o tempo. Ele não consegue abraçar as oportunidades que ele tem. Não seja necios, mas seja prudentes. Acorda tu que dorme, as coisas estão diante de ti. E você não aproveita as oportunidades. E depois eu espero que os irmãos me ajudem aí. Eu só coloquei só os versículos ali. Mas depois a gente acha esse texto de 1 Reis, sobre esse rei Jeú. Oi? Segundo Reis 9. Obrigado. Segundo Reis 9. E o verso é 28 ao 31, é isso? Obrigado. É isso mesmo? Alguém pode ler? Jeú. Esse texto mesmo? Segundo Reis 10. Amém. É isso aí. Obrigado. Então, o insensato, ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Mas no final, o coração dele não se afastou dos pecados de Jeroboão. O insensato, ele faz certo, mas o coração dele está distante das coisas de Deus, por exemplo. Então, a recomendação de Jesus aqui para os seus discípulos: não seja insensato, seja prudente. O que vai acontecer nos finais dos tempos ou na sua vinda, Deus vai chegar a esse momento, talvez tarde, mas que você tenha a esperança, que demore, mas que você fique firme. E aí a representação aqui do azeite, irmãos, é o Espírito Santo. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é o Espírito Santo. Nós temos falado a respeito de, irmãos, mas assim, não é possível, pastor, mas essa pessoa frequentou tanto tempo na igreja. Mas se está na igreja, não quer dizer que você está em Cristo. Paulo disse que se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. Não está na igreja. Está na igreja, qualquer um pode estar. Ah, mas irmãos, ele ficou tanto tempo na igreja. O insensato também fica muito tempo na igreja. Canta os mesmos louvores. Como nós cantamos, nós falamos aqui. Frequenta a mesma igreja. Canta os mesmos louvores. Ouve o mesmo sermão. Ele não aproveita as oportunidades. E o prudente? O insensato não se afasta do seu coração do pecado. Ele não se afasta. O coração dele ainda está no velho homem, no pecado do passado. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque o insensato não permitiu que o Espírito Santo morasse nele. E agora eu vou falar do prudente. O prudente sim. O prudente não perde as oportunidades. Ele abraça todas as oportunidades que vêm diante dele. Ele está atento. Segundo, o prudente nunca é pego de surpresa. Ele está sempre preparado. Por isso que as 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas se o noivo demorasse, porque era comum que ele demorasse, viesse depois da meia-noite. Ela estava atenta, que ela estava com azeite preparado para, se o noivo demorasse, ela estava atenta a isso. Terceiro, está sempre preparada, não importa o dano, não importa se demore, não importa o tempo que vai demorar a vinda de Jesus. O prudente está esperando, orando, lendo a palavra, participando dos cultos, servindo ao Senhor. Quarto,
A sua candeia está sempre cheia de azeites. E esse azeite é o Espírito Santo. Ela está sempre cheia do Espírito Santo. Por que ela está sempre cheia do Espírito Santo? Porque ela está sempre orando. Ela está sempre buscando. Ela está sempre atenta aos movimentos da igreja que ela está participando. O prudente está sempre cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, mas quantas vezes você ora? Quanto tempo de oração você tem? Quanto tempo de leitura bíblica você tem? Qual é a sua vida, qual é o seu relacionamento com Jesus? Quantos dias você faz de jejum? Quanto tempo faz que você fez um jejum, irmão? Há quanto tempo que você faz uma campanha de oração, de jejum e oração? Eu quero ser abençoado. Amém. O prudente é abençoado. Por que ele é abençoado? Porque está sempre cheio de Deus. Está sempre cheio da presença de Deus. Essas 5 virgens, além de levar suas candeias, levaram também azeites. Se precisasse, demorasse, ela tinha suficientes. Uma outra coisa interessante nesse texto é que não dá para eu passar a minha unção para você. Essa unção é individual. Você tem que buscar. É você que tem que buscar essa unção de Deus. É através da oração, da sua dedicação para com Deus. E quinto aqui, ele não deixa apagar o Espírito. Ele não deixa apagar o Espírito. O que é apagar o Espírito, irmão? Alguém pode apagar o Espírito Santo? Pode. Como assim? Não dando atenção mais para ele. Não querendo mais contato com o Espírito Santo. Irmão, como é que a gente tem contato com o Espírito Santo? Não tem outro caminho, é através da oração, do jejum e da consagração. E da leitura da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero ter isso não. Então você não vai ter não. Infelizmente não. Eu tenho falado nos últimos tempos aí, para algumas pessoas, que Satanás está sempre usando as ferramentas novas. As ferramentas que nós temos, que Deus nos deu para neutralizar as ferramentas de Satanás, são as mesmas. Desde do que tempo é tempo até agora, e vai ser, as ferramentas é as mesmas. E é suficiente para neutralizar todas as artimanhas de Satanás. O que é essas ferramentas que Deus nos deu? A oração, o jejum e a consagração e a leitura da palavra de Deus. Essas ferramentas são suficientes para neutralizar qualquer armadilha de Satanás. Por fim, ele não deixa de congregar como é costume de alguns. Hebreus capítulo 25, 10, 25. Os judeus começaram a se afastar, depois de conhecer Jesus, voltaram ao judaísmo. E aí o escritor diz assim, olha, vocês não deixem de congregar como é costume de algum. O prudente não deixa de congregar. O insensato deixa de congregar. O imprudente não quer saber, tanto faz como tanto fez, eu ir na igreja ou não. Agora, o insensato chega até esse ponto, não vou mais na igreja não, posso ser crente sem frequentar a igreja. Irmãos, presta atenção, é impossível ser crente sem frequentar uma igreja. É impossível ser crente maduro, servo de Jesus, sem participar da igreja. O insensato pensa assim, não, eu não preciso ir na igreja para ser crente. Não preciso mais não. Já estou cheio de igreja. É o insensato. Mas o prudente não deixa de congregar, como é costume de algum. Ele tem prazer de congregar. Ele tem prazer de encontrar os irmãos. Ele tem prazer de louvar a Deus junto. Alerta das 10 virgens é para que eu e você sejamos prudentes. Porque Jesus está voltando. E só quem vai entrar lá são os prudentes. Os insensatos vai fechar as portas diante deles. O texto é muito claro. Eles foram buscar azeites e quando voltaram as portas estavam fechadas. Para encerrar, essa distinção entre as virgens prudentes e as virgens loucas destaca a importância da prontidão e da preparação constante para a vinda de Jesus. É uma vida constante de oração e a expectativa é que a qualquer momento Jesus vai aparecer. As virgens prudentes representam aqueles que são sábios, vigilantes e perseverantes na sua fé, sempre pronto para receber Jesus. Por outro lado, as virgens loucas simbolizam aqueles que são negligentes, desatentos e não se preparam adequadamente para a volta do Senhor. Que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite não sejamos insensatos. Que todos nós sejamos imprudentes.
sejamos prudentes para a volta de Jesus. Que nenhum de nós sejamos pego de surpresa, irmãos. Que nenhum de nós aqui, em nome de Jesus, sejamos pego de surpresa por qualquer coisa da face dessa terra. Que sejamos prudentes. Esperamos a volta de Jesus a qualquer momento. Se ele demorar, não tem problema, a gente está aqui firme. Louvamos a Deus, evangelizando, trabalhando para o reino. Mas se de repente ele aparecer, assim, num abrir e fechar de olhos, estamos prontos também para subir. Nós cantamos um louvor aqui. E o lugar que ele está preparando, o lugar que ele já preparou para nós, é um lugar que não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais doença, não há mais morte. E essa é a maior expectativa dos cristãos na face da terra. É Jesus voltar para levar a sua igreja para morar com ele no céu. Que nós, nenhum de nós sejamos, irmãos, convidados, mas sejamos noivos. Que nenhum de nós sejamos convidados. É bom ser convidado, lógico que é maravilhoso ser convidado lá das bodas do Cordeiro, maravilhoso. Mas melhor ainda do que ser convidado, é ser noivo. Que Jesus, quando voltar buscar a sua noiva, que nós sejamos fazer parte dessa noiva. Amém? Então, para que você fique atento aí. Esse negócio é complicado. Para que eu e você sejamos atentos. Lembre dessa palavra de hoje. Das 10 virgens. Qual delas você representa? Se essas 10 virgens representam a igreja, qual delas você representa? Em qual delas você faz parte? Você sabe que quem entrou para a festa foi as prudentes. E as que ficaram de fora foram as insensatas. Que eu e você corremos para serem prudentes. Para quando ele voltar, não pegamos ele de surpresa. Amém? Que essa igreja seja uma igreja abençoada. Esteja atento aos acontecimentos que estão acontecendo em nossa volta. Que Jesus não seja um desconhecido nosso. Porque vai ter, irmãos, o próprio Jesus disse, para encerrar no capítulo 7 de Mateus, ele disse que quantos vão chegar e vão dizer Senhor, Senhor. Mas ele disse, nem todos que me chamam Senhor, Senhor vão entrar no céu. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor vão entrar no repouso. Até vão dizer assim, Senhor, mas eu curei no teu nome. O sensato pode até fazer isso. Mas eu preguei no seu nome. O insensato também pode fazer isso. Jesus vai dizer para essas pessoas, como ele disse aqui no último versículo, nós vemos aqui, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Você não teve nada comigo. Você não quis nada comigo. Para trás de mim, que eu não te conheço. E você vai ser lançado no lago de fogo, onde que há choro e ranger de dentes, onde que o bicho nunca morre e o fogo nunca acaba. Mas para os prudentes, está uma porta aberta lá no céu, onde que há gozo eterno, alegria para sempre. Aleluia. Esse é o que nos aguarda lá no céu. Mas para aqueles que não querem saber, que vivem uma vida de qualquer jeito, também está preparado um lugar para eles. É o inferno onde que há choro e ranger de dentes, onde que o bicho nunca morre e o fogo nunca acaba. Nós temos a oportunidade, hoje aqui, de se voltar para Deus completamente. Nós temos a oportunidade de, a partir de hoje, ter uma vida de prudência. De servir ao Senhor Jesus até que Ele volte. Seja com lutas e batalhas. Mas meu olho está nele, meu olhar está nele. Eu estou esperando a sua volta, Senhor. Aconteça o que acontecer, mas eu estou esperando a sua volta.